Em reunião com governadores, prefeitos, líderes do Congresso Nacional e do Poder Judiciário, a presidenta Dilma Rousseff propôs um pacto com 5 itens para a melhoria da educação, saúde, transporte, reforma política e responsabilidade fiscal. Essa discussão foi uma resposta às manifestações populares que há uma semana tomaram o país. No pronunciamento feito ao povo brasileiro depois da reunião com 27 governadores e 26 prefeitos das capitais, Dilma propôs 5 pactos de mudanças sociais. O primeiro deles se refere à responsabilidade fiscal. Ela cobrou dos gestores estaduais e municipais transparência e zelo com o dinheiro público enviado pela União. Um pacto econômico importante foi fixado em 1999 pelo então presidente FHC. O governo Lula manteve o tripé da economia até 2008, ano da grande crise econômica mundial. A alternativa buscada foi o consumo. Então o povo foi às ruas, mas não para protestar, mas sim para comprar carro, casa, eletrodomésticos. Porém, a grande crise econômica mundial perdura e hoje o Brasil busca uma nova alternativa. E a gente discute essas medidas propostas pela presidenta com o economista Wilson Ferreira. Wilson, como foi bem dito ali, o casamento do governo com a população se deu muito por essa questão do consumo, a economia brasileira baseada no consumo. Mas agora parece que isso está falhando. Existe saída? Olha, a saída é essa que o povo às ruas está dizendo, né? O país hoje, é preciso reconhecer que a sociedade brasileira ela é eminentemente tribalista, né? Nós temos vários segmentos sociais que, dentro do individualismo, a defesa de seus interesses, olham mais os seus interesses propriamente dito do que propriamente os interesses da nação. Isso é muito comum quando você vê algum tipo de proposta de mudanças que vem atender exatamente aos interesses nacionais, né? Esse é o panorama que nós vemos, é preciso entender muito bem isso. Então, esse governo que está aí, ao fazer propostas, como é feita essa pela presidente Dilma, ela não deixa claro a natureza dessa proposta. E como os economistas costumam dizer, não há almoço de graça, né? Se o governo dá alguma coisa, você pode ter certeza que de alguma forma ele vai lhe tomar. Ele toma na forma de imposto de renda, ele toma na forma de tributos, de alguma maneira ele busca o retorno daquilo que ele te deu com uma mão, ele toma com a outra. Os 20 centavos, então, dados na passagem, por outro lado, eles são retirados? Sim, olha, o problema do transporte urbano é outro problema seríssimo nesse país, né? Eu trabalhei nessa área durante 14 anos da minha vida, eu conheço um pouco com detalhes isso, porque eu era responsável pelos cálculos. Então eu conheço os meandros das questões. Quando se fala, e isso me estranha algumas falas de algumas autoridades, quando dizem que vão entrar na justiça porque o juiz determinou que o reajuste tarifário fosse suspenso. Ora, o poder público não tem que entrar em justiça coisa alguma. Quem tem que entrar na justiça são as empresas que se sentem lesadas, ou contrário aos seus interesses, ou as cláusulas que estão previstas em contrato. Não o poder público defendendo o empresário. Eu acho que as coisas estão havendo uma inversão de valores, né? Isso é preciso ficar claro para a população, né? Você foi representante do poder público, no caso, o representante da CMTC, que falou em justiça. Exato. Não foram os representantes das empresas. Exatamente. Eu acho que foi uma colocação infeliz por parte dele, né? Eu acho que nós temos vários mecanismos de podermos analisar essas questões. Veja bem, a questão da tarifa do transporte. Você tem vários dispositivos, várias rubricas de custos que podem ser reanalisadas, inclusive o próprio instrumento da concessão em si. Porque, na verdade, a concorrência no setor de transporte, como na grande parte de todas as relações comerciais que o Estado tem com a iniciativa privada, ela se dá mediante a Lei 8.666, que a gente já sabe que está ultrapassada, e diante dos conluios e vários acordos que são feitos entre os empresários, ela, na verdade, não cumpre o objetivo. Agora, uma dúvida, voltando àquela questão fiscal e também das propostas da presidenta Dilma. A presidenta deu uma resposta às manifestações, às ruas, ganhou tempo, mas ela, o que ela pode fazer no caso? Porque ela propõe uma reforma, propõe de uma forma um plebiscito, mas isso teria que passar para o Congresso. Mas a maior parte das iniciativas tem que vir do Congresso. Então, como resolver isso tudo aí? Como propor uma pauta e os movimentos terem uma pauta definida com isso?
Na verdade, por exemplo, inicialmente propôs uma Assembleia Nacional Constituinte específica, né? Que isso é competência do Congresso, ela não poderia, já vai propor isso. Foi um equívoco da parte dela muito mal orientada, apesar de ter juristas que lhe acompanham dentro do Conselho. Acho que houve uma precipitação nesse sentido. Depois você tem duas outras figuras, né? Que é a figura do plebiscito, né? E do referendo. Graças a Deus, nesse país ainda tem gente com juiz na cabeça que está optando e entendendo para o referendo. É a consulta. A consulta, né? O governo faz, né? E submete aquilo que fez à apreciação popular. E não simplesmente um plebiscito onde você dá um cheque em branco para que o governo faça do jeito que ele bem entenda. Então, graças a Deus, isso, as grandes mentes brilhantes desse país ainda se manifestam nesse rumo aí. E essa questão, o que é de competência, então, da presidenta, o que ela pode fazer nisso tudo, e o que é de competência do Congresso, para que as manifestações, então, cobrem do Congresso e não só da presidenta? Na verdade, hoje, a manifestação da rua se dá em função de vários descontentamentos. A voz das ruas expressa nada mais do que o descontentamento do povo, né? O que eu tenho nesse processo é o fato de que essa voz, ela não defina com clareza o que ela realmente deseja, né? E isso pode caminhar para rumos que talvez sejam impensados por esses movimentos, né? Então é preciso que os líderes desse movimento coloquem a cabeça e definam. Eu particularmente fiz uma proposta de pauta de 22 itens aqui, com um título de colaboração, em função de várias consultas que fiz. Dentro dessa pauta que o senhor fez, até me mostrou aqui, o que o senhor destaca dentro da área econômica? Olha, essa revisão da política tarifária. Sim, política tarifária pelo poder público e a revisão da metodologia de cálculo tarifário. Primeiro, é preciso entender o seguinte, essa estrutura de cálculo tarifário, ela tem algumas rubricas que merecem ser tratadas com um carinho maior. Por exemplo, você veja aí a depreciação de equipamentos e a remuneração do capital, né? No cálculo de transporte não existe a palavra lucro, mas tem remuneração de capital. Para que você tenha remuneração de capital, é necessário que você faça investimento. Se o empresário não comprova que houve investimento no patrimônio dele, ele não deve ter direito a essa rubrica. E ela é uma rubrica pesada, né? Da mesma forma, a depreciação. O usuário paga pela depreciação das instalações, maquinários e equipamentos, que é exatamente o que a lei prevê para que ele reponha os equipamentos ao final da vida útil. Então, é preciso que se estipule um plano de inovação desses equipamentos e que eles sejam cobrados à luz do montante que a própria população paga para que haja essa renovação, essa melhoria da qualidade do serviço. Mas quem tem que fazer isso são as agências reguladoras. Sim. Perfeito. Então não está funcionando. Perfeito. As agências reguladoras, eu até estranhei uma declaração que foi feita aí dizendo que não houve tempo de apreciar com mais detalhes. Ora, se não houve, não apreciasse ou não omitisse a opinião. Essa é a minha opinião. Sem apreciar, essa opinião, né? Ela deveria ser analisada com bastante critério e aí o órgão regulador, a quem cabe essa competência, se manifestar a respeito. Uma reforma tributária também. Sim, a reforma tributária é outra reforma que o Brasil carece de ser feita, né? O Brasil precisa definir com muita clareza quais são os rumos da questão tributária nesse país. Vou te dar um exemplo muito claro a respeito disso. Por exemplo, é uma das questões que eu estou colocando aqui, redefinição dos percentuais de cobrança do imposto de renda por faixa de renda. Isso é um absurdo esse país, né? Você tem uma pessoa, vou te dar um exemplo claro hoje da política goiana, do estado de Goiás. Hoje, no processo de regulação fundiária no estado de Goiás, o chamado baixa renda é aquele que ganha até 4 salários mínimos. 4 salários mínimos, hoje dá 674, vamos raciocinar aí com R$700. 4 vezes 7, 28, R$2.800. Hoje o imposto de renda acima de R$3.300, R$3.500, ou seja, R$500, R$600 a mais, o baixa renda para a política fundiária estaria pagando a maior alíquota de imposto de renda no Brasil. Então, são leis que não trazem certas coerências. E é isso que a população está dizendo nas ruas. É preciso rever todas essas questões.